Olá pessoal, bem-vindos ao canal Logística Simples. Então, hoje mais uma vez a gente vai falar sobre a guerra na Ucrânia, né? Um assunto que já pelos últimos meses a gente vem acompanhando, né? E tem notícias aí um pouco até perturbadoras lá, os últimos desenvolvimentos na região. Então, obviamente, sem criar nenhum tipo de pânico, né? Mas vamos ver as notícias ali da região, o que tem acontecido, né? A última notícia, e essa eu colhi dos sites Sky News e The Telegraph, que são sites britânicos, né? De notícias, normalmente bastante confiáveis, tá? Uh, então eles estão repercutindo uma notícia que também está aparecendo em outros meios. Aqui na internet brasileira, o canal Hoje no Mundo Militar fez um vídeo a esse respeito. Um trem pertencente à 12ª diretoria principal do Ministério de Defesa russo foi fotografado por usuários de redes sociais que postaram depois essas fotos. Então pode ser verificado, né, que o equipamento é realmente daquela unidade. Então um trem dessa unidade, 12ª diretoria principal do Ministério de Defesa russo, foi visto saindo da Rússia em direção à Ucrânia, né? Até aí tudo normal, né, pessoal? O que seria isso? O que representaria isso, né? A questão é que essa 12ª diretoria, ela é responsável pelo armazenamento, a manutenção, o transporte e a distribuição de munições nucleares para as Forças Armadas Russas. Então, vamos lembrar que fora as armas, né, as, entre aspas, bombas atômicas, né, na verdade são ogivas nucleares hoje, instaladas no topo dos mísseis. As armas estratégicas, elas ficam em prontidão a maior parte do tempo, e esses mísseis são normalmente instalados em submarinos, ou também em caminhões pesados, né, no caso da Rússia, né? E o estoque, entre aspas, de armas nucleares em prontidão, né, prontas para uso, são essas armas estratégicas, né? Então, tanto Estados Unidos quanto Rússia, China, né, Índia, Paquistão, Reino Unido, França, Israel, né, tem essas armas e uma pequena parte dessas ogivas está em prontidão em armas estratégicas. Em caso o país seja atacado com armamento nuclear, né, os satélites no espaço conseguem ver o calor emitido no espectro infravermelho do lançamento desses mísseis. Então, caso os Estados Unidos queira atacar a Rússia com armas nucleares, não vai conseguir pegar de surpresa, né? Os satélites russos vão ver o lançamento desses mísseis, avisar os russos que vão responder, vão retaliar na mesma moeda, e vice-versa, né? Então, desse jeito, né, o mundo vive um equilíbrio do medo, né, por assim dizer. Então, um lado não ataca diretamente o outro, por medo dessa retaliação na mesma moeda. A mesma coisa acontece lá com Índia e Paquistão, né? De vez em quando se pegam ali em combates convencionais, mas um lado não ataca o outro com armamento nuclear, porque, de novo, a resposta seria na mesma moeda. Só que uma grande parte das munições nucleares, elas são não para armas estratégicas, não armas que podem ser lançadas e alcançar outro continente,
mas uma parte dessas armas é feita para uso tático, né, para uso para um exército, para um batalhão disparar contra outro numa frente de batalha. São armas normalmente com uma potência muito menor, um alcance muito menor, armas menores. E essas munições nucleares, elas precisam ser guardadas num lugar seguro. Você não vai deixar essas munições espalhadas por aí, correndo o risco de alguém roubar essas munições, revender para um grupo terrorista, alguma coisa assim. Então todos os países, né, que têm esse tipo de arma, eles têm órgãos específicos para guardar essas munições e fazer essas munições. De tempos em tempos precisa trocar o elemento radioativo, você precisa fazer uma certa manutenção. A arma, lógico, ela vai durar mais tempo se ela for guardada no ambiente sem vibração, que não está exposto ao oxigênio, por exemplo. Então fica lá numa caixa, ou um cofre, alguma coisa assim com gás inerte, enfim. Então existe todo um cuidado, controle de temperatura, enfim. Existe todo um cuidado para guardar essas armas nucleares, e a maior parte dos países que têm armas nucleares tem, então, divisões, né, específicas para cuidar dessas armas nucleares, e depois, em caso de guerra, em caso de uso, né, em última análise, lembrando, né, o armamento nuclear não é usado no mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial, então foi usado pela primeira e última vez contra o Japão. Depois disso ninguém mais usou armamento nuclear, mas inclusive não aconteceu isso porque nenhum comandante, né, nenhum general de campo, né, tinha esses armamentos na mão. Eles ficam armazenados e só com autorização, né, da alta liderança do país é que esses armamentos são disponibilizados para as Forças Armadas. Então, aparentemente, o que está acontecendo no caso da Rússia é que o Putin ou decidiu utilizar esse armamento, ou disponibilizar esse armamento para ser utilizado pelos seus generais contra a Ucrânia, a munição nuclear tática, ou seja, ogivas pequenas, de uma potência, né, relativamente pequena. Ainda assim, hoje quase todas as ogivas são mais potentes do que aquelas que foram usadas em Hiroshima e Nagasaki, tá? E de alcance pequeno. Aparentemente é isso que está acontecendo. Essas munições estão sendo transportadas para ser entregues ali para as tropas russas na linha de frente na Ucrânia. Ou a outra possibilidade é que o Putin esteja fazendo uma jogada psicológica, né? Ou como que eu posso dizer, esteja blefando para tentar empurrar os ucranianos para a mesa de negociação e aceitar a paz a qualquer preço, nem que seja entregando uma parte do território deles. Também é uma outra possibilidade. O Putin é um cara muito inteligente, né? Um veterano aí na geopolítica internacional, então pode também ser algo nesse sentido que o Putin esteja fazendo, né? Uma movimentação falsa, né? Só para criar a ilusão de que ele vai usar essas armas para forçar a mão na negociação, para negociar numa posição mais ameaçadora, mais agressiva, né, da parte da Rússia, e obter mais concessões por parte da Ucrânia. Seja lá o que for, mau sinal para os ucranianos, né?
e uma causa de preocupação para todo mundo, porque se vierem a ser usadas armas nucleares, a gente nunca sabe como que a situação pode terminar, né? Então, um lado usa uma munição nuclear pequena, né, de uso tático, para combater o exército ucraniano ali na linha de frente, e o outro lado, a OTAN, por exemplo, pode acabar respondendo com armas estratégicas. Então, quem atirar primeiro pode acabar causando uma reação em cadeia que ninguém consegue prever o resultado. Então, torcer aí para que nada disso, né, escape para fora do controle, né, torcer para que seja só uma jogada de terror psicológico, né, seria a situação menos ruim nesse caso, né? Todavia, esses são os fatos, né? Tá aqui a notícia. Então, novamente, lamento por não ser uma informação melhor. Por exemplo, uma negociação de paz, a gente torce pela paz, pelo pronto restabelecimento da paz naquela região, mas aparentemente o Putin não vem colaborando com isso, né? E também, né, só relembrando, por parte do canal, né, as coisas têm estado um pouco caóticas aqui ultimamente, então eu não tenho conseguido postar os vídeos aqui no canal com a frequência que eu gostaria, mas aos poucos eu estou me organizando aqui, a gente está conseguindo agendar algumas gravações de vídeo, e eu pretendo em breve voltar com postagens pelo menos 2 vezes por semana aqui pro canal. Tá legal, pessoal? Muito obrigado por acompanhar a gente aqui do Logística Simples. Se você puder, por favor, né, ajuda a gente, colabora aí dando um like nesse vídeo, compartilhando o nosso vídeo com outras pessoas, indicando o canal, se inscrevendo aqui no canal. É muito importante pra gente. Valeu, até mais. Tchau, tchau.